Neste mês de comemoração do Dia Internacional das Mulheres, eu, doutora Mércia Prete, empresária, mãe, ortodontista, dentista, filha, irmã, e minhas amigas, doutora Luciane, especialista em Direito de Família e Sucessões, e a doutora Andresa, mestre em Psicologia e psicanalista, tivemos um start. Por que não incentivar outras mulheres que, como nós, nos conhecemos num grupo de networking, a incentivar outras mulheres também a iniciar o protagonismo da sua própria vida? Mas eu falei um pouquinho de mim e eu quero que as minhas amigas me contem quem são vocês. Então vamos lá, né? Quem sou eu? Sou Andresa Tassiori, sou mestre, como você falou, em psicologia, sou psicanalista, trabalho com pessoas, em sua grande maioria mulheres, né, que me procuram para cuidar de suas dores e seus amores. Na grande maioria das vezes a gente sempre fala assim: vai para uma terapia, vai para uma psicanálise para se conhecer, para cuidar de você. Isso é o mundo ideal, mas as pessoas não chegam assim. As pessoas chegam pela dor. Então, eu costumo dizer que é o acolhimento que a gente faz em sessões terapêuticas para essas mulheres, em sua grande maioria, que chegam até mim. Ok? Essa sou eu. Doutora Lu! Olá! Primeiramente, um prazer enorme estar aqui com vocês, estreando esse podcast que a gente, né, com muito carinho, resolveu fazer. E vamos às apresentações. Bom, eu sou a doutora Luciane Santos, sou formada em Direito, advogada, especialista em Direito das Famílias e Sucessões. Tenho um escritório com o meu sócio, o Dr. José Luiz, aqui no Tatuapé. E assim como a Andresa falou, né, quando você trabalha na área de direito de família, na área de sucessões, que é essa área ligada a inventários, né, partilhas, enfim, são áreas muito doloridas, né, porque a gente mexe com divórcio, a gente mexe muitas vezes com questões de guarda de crianças, com questões de pensão alimentícia, falecimentos. Então as pessoas, elas nos procuram e elas têm uma questão muito pessoal, uma questão familiar a ser tratada. Existe uma dor ali que também precisa ser tratada, assim como a Andresa falou. Então eles procuram a gente pela dor mesmo. E a própria mulher também, quando ela está numa situação de vulnerabilidade, né, uma questão de violência doméstica, então ela vem com muitas marcas. Então, o profissional da área do direito que atua especificamente na área de direito de famílias e sucessões, então ele tem que ter um certo tato para lidar com essas pessoas que chegam nesse momento, porque ela busca uma orientação profissional, mas elas também buscam um certo acolhimento, né? Um certo acalanto para aquele momento de dor, que elas muitas vezes vai ter que lidar com muitas documentações, relembrar muitos momentos tristes para poder resolver uma situação que requer aí uma atuação jurídica. E essa é a minha atuação dentro do direito. Somos mulheres que trabalham com dores físicas, dores familiares, emocionais. E estamos aí tentando incentivar que outras mulheres sejam protagonistas da sua própria vida, né? Mas, numa conversa que a gente já teve e que a gente já tem ao longo do tempo, nos conhecemos, né? E semanalmente, praticamente, ora como paciente, ora como cliente, e também ora como colegas de um grupo de networking. Como é que vocês acham que a nossa parceria começou assim, em montar um grupo e como é que a gente pode trazer outras mulheres para cá? Como é que foi? Conta. Então vamos lá, né? Como você colocou, nós nos conhecemos através de um grupo de networking, né? Então, o que a gente quer dentro de um grupo desse? A gente quer conexão.
A gente quer conhecer pessoas e a gente quer ser conhecida. Porém, como o próprio nome diz, tudo é conexão. E dentro dessa conexão, a gente tem empatia, a gente tem amizade, a gente tem trabalho e as coisas vão acontecendo. Então, eu na minha especialidade, a doutora Luciana na dela, você na sua e assim várias outras pessoas também. O que acaba acontecendo é que a gente tanto troca serviços entre nós mesmos e com demais pessoas que chegam até nós, como a gente traz demais pessoas. Então, se você também gostaria de fazer parte desse grupo, aproveite e se junte a nós, sendo mulher, sendo homem, né? Enfim. E a partir daí, a gente criou essa conexão. Então, como você bem colocou, a gente é empresária, a gente é profissional, a gente é mãe, a gente é filha, a gente é amiga, a gente é parceira, a gente troca serviços entre a gente. Então, isso tudo faz parte do nosso dia a dia, né? O que é a mulher hoje em dia, o que a gente faz, onde a gente se coloca, onde a gente está. A gente tem muitas facetas. Aqui, eu sou a psicanalista, dentro da minha casa eu sou a mãe, dentro da casa dos meus pais eu sou a filha. E a gente tem várias formas de atuação, que quando juntas, o que acontece? Somos nós mesmos, né? Então isso é muito legal da gente poder dividir, da gente poder falar. E o que é mais interessante disso tudo é essa conexão. Eu falei acho que umas 3 ou 4 vezes essa palavra, porque de fato a gente não está num lugar se a gente não tiver e não sentir essa conexão. E a gente cria confiança, não é, Lu? E a gente cria confiança, exato, não é, Lu? Lu? O que é bacana isso tudo, né, que nem a Andresa já pontuou bastante, né, sobre a forma como a gente se conheceu tudo, é que independente também da conexão que a gente cria, pelas nossas parcerias de negócio, óbvio, né? Mas tem o agregador, que é o respeito, a amizade, que a gente fortalece esse laço da amizade, né? E como mulheres, a gente tem esse compromisso em nos fortalecer, em fortalecermos umas às outras. Porque muitas vezes também a gente tem os nossos negócios, tem as nossas demandas pessoais, casa, trabalho, filho, enfim, etc., e às vezes a gente parece que não vai dar conta de tudo, né? Então a gente se encontra e nesses encontros a gente fortalece uma a outra. Não só, repito, com as nossas parcerias, mas também com o nosso ombro amigo, com o nosso acolhimento à outra, por entender também o quão é difícil, nesse mundo que a gente vive hoje, sermos protagonistas das nossas vidas. Porque ainda há muito preconceito em cima disso, a gente sabe, claro. Mas a gente está aqui brigando pelo nosso lugar, pelo nosso espaço. Eu lembro que quando a gente se conheceu, primeiro eu conheci a Lu, né? A Andresa acho que alguns meses depois, mas quando a Andresa eu vi pela telinha do computador, eu falei, ela é miga. E a Lu foi a mesma coisa, né? Foi a mesma coisa. E o nosso grupo anteriormente de network era um grupo com a maioria de homens. Sim. E nós fomos nos agregando, fomos impondo, fomos nos colocando. E hoje somos, com muito orgulho, protagonistas do nosso próprio grupo de network. Existem parceiros muito bacanas que brincam que a Lu é a chefa. Isso esse reconhecimento não é do dia para a noite, né? Não é do dia para a noite. Existe uma imposição, existe às vezes alguma renúncia, né? E estamos aí no nosso caminho, querendo que não seja como o anterior, que tenha aquela empatia, né? Que tudo se ganha, e vamos montando a nossa cara do nosso grupo. Eu acho isso esse toque feminino com pulso, que exige num tribunal, que exige quando o paciente não quer se reerguer,
né? Minha Jojo Todinho Albina. Jojo Todinho Albina. Eu tenho o maior orgulho. Que precisa, Sim. né? Que precisa. E que quando eu preciso de um trabalho, eu entendo que primeiro eu preciso ter uma conexão. Que foi assim que aconteceu com os nossos laços, que aconteceram não porque a Lu é do meu grupo, não porque a Andresa é do meu grupo, mas porque houve um processo de confiança construído anteriormente de eu mandar um WhatsApp para ela. Lu, você pode ver um caso para mim? Andresa, posso conversar com você? Eu entendo isso e essa é a minha visão e eu queria saber o que vocês acham, se isso é recíproco. Não, com certeza. Na minha visão, eu acho que é muito recíproco tudo isso que você está falando, concordo, assino embaixo com tudo isso. Acrescento também que para toda conexão é necessária uma confiança. Veja, falando na minha área, não tem como uma pessoa confiar a sua particularidade, os seus bens, né, para que eu possa realizar um trabalho, se ela não sentir firmeza nas informações que ela está passando, se ela não sentir uma certa confiança, porque a relação entre cliente e advogado é uma relação de confiança, não tem para onde correr, né? A partir disso, todas as relações que a gente constrói de parceria, eu com a Andresa, eu com você, vocês comigo, enfim, e tantas outras mais, é uma relação de confiança. Confiança e respeito. Respeito pelo profissional, que está ali desempenhando o seu papel e fazendo a parte que lhe cabe dentro da sua especialidade, e a própria confiança em si, né? Porque você abre a sua vida, no nosso caso, né? Os pacientes, o paciente no caso, ou o cliente, ele abre particularidades da vida dele que às vezes nem a própria família sabe, né? Mas ele precisa passar isso porque é a confiança que determina isso e o respeito pelo profissional com quem ele está contratando. Então, acho que todas as relações que a gente cria, né, seja dentro de um grupo de network, seja dentro do seu âmbito social, amizades, enfim, ela tem que ter uma confiança, tem que ter um respeito ali dentro, porque quando você quebra o respeito que você tem com aquela pessoa, você quebrou todas as outras bases, né? Então, eu acredito assim, eu sou muito grata pela amizade de vocês, pela confiança de vocês no trabalho que eu desempenho, né? E por estar aqui, né, nesse primeiro podcast que a gente criou, que, né, foi idealizado aqui, porque eu acho que a gente tem que também passar isso para as outras mulheres, tantas empreendedoras que hoje existem no nosso país, graças a Deus, né, que a mulher está tomando esses espaços para poder empreender e para poder falar de si e ter uma segurança até em falar, porque a gente precisa fortalecer esses laços, né, para que a gente possa também aí aumentar a nossa rede de confiança, a nossa possibilidade de também se opor contra tanto machismo que a gente vê por aí, né? Tanta diminuição da nossa capacidade, né? Que a gente percebe, dúvidas, inclusive, né? Que ainda tem, né? Ainda tem. E a gente tem que batalhar e sempre que a gente tiver a oportunidade de firmar isso e de manter o nosso posicionamento, a gente tem que fazer. E é tão interessante o que vocês estão falando, que é assim, né? Como você bem colocou, nós somos as protagonistas desse grupo, que a gente migrou, né, de um outro e nos tornamos as protagonistas. Mas é muito interessante porque, assim, temos os homens dentro desse grupo e temos um respeito por eles, uma consideração muito grande. Sim. Eles nos ouvem, eles nos respeitam, eles nos validam o tempo todo, né? Então, não existe diferença para eles se somos homens ou mulheres. Eles, dentro desse grupo, somos em par de igualdade com todo mundo. Ah, por que você está falando isso? Porque a gente sabe que não é assim em todos os lugares, né? Me coloco como principal.
a gente está falando muito aqui seriamente, mas como você brincou, e é verdade, Jojo Todinho Albina, e eu vou explicar o porquê Jojo Todinho Albina. A Jojo Todinho, ela tem um meme dela, que ela fala que ela não poderia ser psicóloga, por isso que ela estuda o direito, porque senão ela ia falar, levanta, põe um cropped, vai correr, vai na academia, e reage! E eu tenho outra paciente que chama de massa sensitiva, que é assim também, para com isso, sua louca! Porque esse é o meu jeito, né? Quem é meu paciente sabe que ele é cuidado, mas ele também é colocado à prova. E aí, vamos pedalar? Resolve. Você quer o que da vida? Inclusive nada, mas me avisa que não quer nada. E eu sou assim no grupo também. E eu sou assim em todo lugar. E as pessoas sabem separar a hora que eu tô brincando, a hora que eu tô falando sério. Né? É daquele grupo que eu recebo muitos pacientes, eu recebo amigos, eu recebo cônjuges, eu recebo um monte de gente daquele grupo, porque confiam em mim, no meu trabalho, como confiam no trabalho de vocês. O que você estava falando é muito interessante, porque assim, as pessoas que chegam, principalmente para nós, né? Quando a pessoa chega no meu consultório, ela tá desnuda, ela tá ferida, ela tá ali que nem ela sabe como ela está. Então, eu falo sempre que é como se fosse um confessionário. Então, ela tá lá, a princípio, um pouco com medo de quem eu sou, como eu sou, vergonha, né? Eu sempre falo isso. Existe uma ética profissional muito grande. Eu jamais vou falar fulano é meu paciente, cicrano é meu paciente. Eu não vou dizer. Quem diz são os meus pacientes. Eu não falo. Por quê? Porque tem a ética profissional. Não falo nem quem é meu paciente, quem dirá o que é conversado dentro de um setting terapêutico. Quando o paciente chega e ele sente essa confiança, ele se sente num ambiente seguro. É a hora que a gente sabe da mulher que apanha, da mulher que sofre não só violência física, como verbal, e por vezes ela nem sabe. Sim. Né? Ela tá num relacionamento, tudo bem que isso hoje em dia tá muito, né? Como que eu posso falar? Foi por um caminho errado, né? Tudo é tóxico, tudo... Não, não é. Não é esse lado tão banal, mas tem sim. Tem relacionamentos abusivos, tem relacionamentos tóxicos, que por vezes, em sua grande maioria, as pessoas estão vivendo e elas não sabem, né? Porque é muito fácil sempre falar, dá um Google aí, você vai ter um monte de informação. E por vezes não é esse caminho. Então, num setting terapêutico é onde ela se sente acolhida, como você falou. Né? Eu sempre falo, não mente para advogado e não mente para terapeuta. Porque se você mentir, eu não consigo te ajudar. É o remédio errado, né? É o remédio errado. A gente não consegue conhecer a pessoa, Exato. né? Para que a gente possa fazer uma defesa que esteja dentro daquilo que o cliente espera, para que a gente possa apresentar o caso para um juiz, para um mediador, enfim, não importa, a gente precisa conhecer o cliente, conhecer as limitações dele e conhecer até onde a gente pode ir, né? Então, se ele chega e nos procura e conta a coisa, mas mente, eu já não sei, omite, isso já implica no resultado dessa defesa ou no resultado dessa apresentação. Sim. Então, por isso, uma relação de confiança e respeito. Confiança porque ele precisa confiar no meu trabalho, precisa confiar a história dele para mim ou para ela. Sim. E respeito, porque eu, como profissional, eu tenho que respeitar essa confiança que ele está me depositando e entender que aquilo é algo sigiloso. Exato. Não pode sair daquele liame que nós travamos ali. Né? Então, por isso que é uma relação que é a base de todo o resto. Né? É a confiança. Né? E quando eles chegam feridos, machucados, muitas vezes eles chegam desconfiados, né? Porque às vezes já procurou um outro profissional também, não se sentiu seguro, não se sentiu acolhido, né? Ou às vezes, hoje em dia, internet, celular, tudo se grava, tudo se fala, né? Então ele já chega com o pé atrás. Até que ele adquire essa confiança, ele tem que sentir firmeza naquilo que você está passando, e ele tem que entender também que, olha, aqui é um local seguro.
né? Você precisa passar esse estado para ele, esse local de confiança, esse círculo de segurança, né? E eu posso falar por mim, né? Eu sou paciente da Andresa, não tenho o menor problema de falar isso. Eu acho que eu me conheço a cada dia mais, com cada consulta, com cada sessão, com cada reage, põe o cropped ela sabe que eu já coloco, eu faço a sessão até de cropped, né? Que é um excelente auxiliar, mas sem as palavras certas de quem está de fora. E eu posso também falar, porque eu também sou cliente da Lu, por isso que a gente tá aqui, porque a gente pode falar uma da outra e não de alguém que, eu ouvi falar, eu recebi. Eu posso falar que também pra Lu, que antes dela e antes de passar com a consulta com a Andresa, o meu grande problema posso falar com todas as letras, nenhum problema. Eu sou formada por uma excelente faculdade, eu tenho N pós-graduações, eu viajo, eu tenho família, eu tenho uma família estruturada, pais, eu tenho filha, mas com tudo isso a gente acha que é só aquela pessoa mais simples que tem medo do quê? Do julgamento. Eu tive medo de ser julgada pela Lu e falar assim, nossa, mas ela não cuidou dessa parte? Como assim? Ela tem um nível de instrução, ela tem um suporte familiar, ela tem um suporte financeiro e ela não se cuidou disso? Como uma mulher linda, com um corpo trabalhado, bem-sucedida, que tem uma empresa, tá magoada com ela porque foi chamada de... coisa. Mas aí eu acho que tem um ponto que a gente tem que analisar e que é muito importante, né? E nem no início das nossas apresentações, né? Você falou que sou doutora Mércia, ortodontista, né? Mãe, filha, etc. A Andresa também a mesma coisa, eu também, mãe, filha, esposa, tia, enfim, etc. E o que eu acho que acontece que é um grande desafio para a mulher dos dias de hoje? Porque a mulher ela tem que dar conta de todos esses estados, né? Ela tem que ser mulher, ela tem que estar bonita, ela tem que estar com a unha muito bem feita, com o cabelo muito bem feito, com uma maquiagem muito bem feita, porque, né, querendo ou não, a sociedade pede, seu marido pede, todo mundo quer ter alguém um visual bonito, tá? Dentro da empresa ela tem que se posicionar, ela tem que se virar em 10, porque ela tem que dar conta de tudo, o social também, etc, etc, etc. Então, quando você vai colocando tudo isso nessa balança, 24 horas não dá tempo. Você tem que dividir 24 horas e formar 72 e olha lá, né? E daí, a gente vai priorizando. Porque a gente tem que se manter a nossa forma também, óbvio, né? Por uma questão de saúde, que é muito importante. A gente tem que cuidar da nossa saúde, enfim. Então, a gente vai priorizando as coisas. Filho passa na frente de qualquer coisa. Não tem o que se discutir, né? E a partir daí vem as prioridades que a gente vai dando. E quando a gente chega, mas por que ela não viu? Não tem nem como falar isso, porque é tanta coisa que a gente tem que dar atenção e que a sociedade cobra que a gente dê atenção, né? Porque, primeiro, se você pariu, você pode tudo, né? As dores do parto, você tá lá, você gritou, você aguentou, já tem 3, nossa, então você é guerreira. Quando fala a palavra guerreira, chega a ser assustador, né? Porque se me der um muro de concreto, eu vou subir e vou derrubar, né? Mas não é assim, a gente tem as nossas fragilidades e é normal ter, e graças a Deus que a gente tem, porque a gente vai aprendendo com tudo isso ao longo do nosso caminho, né? Então, na minha visão, eu acho que essa questão do julgamento, a gente também se coloca em julgamento, né? E isso pesa muito, porque a nossa cobrança é a pior cobrança que tem, né? É interessante, né? Porque o que você está falando, porque assim, não tem exceção. Todo mundo, e aí homens também, tá?
Todo mundo que chega para mim, chega nesse discurso. Porque eu tenho que ser isso, tenho que dar conta daquilo, e eu acho lindo, eu fico só ouvindo eles falarem. Deixa, vamos dar corda para o peão se enforcar. Porque, cara, eu falo uma coisa que é assim, eu passo isso em todas as sessões, para todos os meus pacientes. Você não é perfeito. Qual parte que você não entendeu ainda? Você não é perfeito. Você não vai agradar a todos. Nem todos irão te agradar. Você é um bichinho, sabia? Eu também sou. Todo mundo é. Então, assim, tira essa capa de Mulher Maravilha, de super-herói. Você não é, eu não sou, ninguém é. Se livra disso. A pessoa chega para mim, não, que culpa? O que é culpa? Eu não sei o que é culpa. Aí a pessoa explica, né? Fala, tá, e daí? Você tem responsabilidade, você não tem culpa. Então a gente carrega nas nossas mochilas, uma vez eu ouvi isso de um paciente, pedras. Ele virou para mim e disse assim, são cristais. Eu falei, pesa do mesmo jeito, amado. Do mesmo jeito pesa. Você tá achando que é porque é cristal, você tem que carregar? Então, a primeira coisa que eu falo quando o paciente chega é o seguinte, cara, tira. É o feito e não é o perfeito. Você não vai dar conta. Qual é a parte que você não entendeu? E aí, como eu acabei de falar, eu vou falando tanto isso, e vou mostrando para ele que ele não é perfeito, que vira e mexe eu ouço assim, ó. Andresa, eu detesto você, eu falo. Ok. Eu tenho raiva de você, falando, jura? Por quê? Não quero olhar na sua cara. Eu tá não com quero raiva, olhar tá na sua cara. funcionando. Andresa, eu tô cancelando a sessão. Eu vou desligar, tá? Eu vou embora. Eu falo, vai. Você quer que eu abra a porta? Eu quero desligar. O Google Meet, você quer que eu faça o quê? Você quer ir? Vai, mas depois você vai voltar. Você vai voltar e vai voltar chorando. Aquele paciente fala assim, eu não quero sessão. Eu falo, tá bom, camarada, não quer, não tem. Aí dá 2 dias. Andresa, arruma um horário na sua agenda. Eu falo, arrumo. Por quê? Porque eu preciso acolher. Dá vontade de dar umas porradas. Você tinha o seu horário, você cancelou. Eu sabia que você ia precisar, mas não, tem que respeitar o horário, né? O tempo do outro. E a gente acolhe, é claro, eu trabalho com pessoas, não trabalho com máquina. Ele não estava bem naquele dia, no outro ele está e ele quer falar e tá tudo bem. Só que assim, às vezes as pessoas me perguntam, como você suporta? Primeiro que eu tenho a minha psicanalista também, a gente tem um tripé em psicanálise, eu tenho supervisão, então eu levo os meus causos, como eu brinco, para a gente estudar. E todo mundo é igual, gente. Todo mundo é igual. A dor que você tem, o que diferencia você de mim é que ou eu já tive ou eu terei. Mas é a mesma, assim como você. Todo mundo tem as mesmas dores. Eu brinco que o paciente, quando chega para mim, ele está no nível básico, intermediário ou avançado. Vocês vão entrando nessas caixinhas. E qual é a minha meta? Às vezes vocês pensam assim, as pessoas pensam, o psicanalista não tem meta. Claro que eu tenho. Claro que eu tenho meta de que você evolua, por isso que eu falo tanto, né? E aí, você vai fazer o quê? O que você está fazendo com a informação? Tá cansado? Vai embora. Faz o quê? Não quer fazer nada? Então não chora. É uma decisão. É uma decisão sua. Até a decisão de estar onde você está é uma decisão. Aí você vai escolher se você quer reclamar, o que você quer fazer da vida. E as pessoas escolhem. Aí é a opção delas. É uma decisão também a mulher, num processo de divórcio, parar o processo, mesmo você vendo toda a situação de abuso, até onde Lu, né, minha amiga Lu, doutora Lu também, até onde entra a advogada nessa linha tênue aí de falar assim, não, realmente isso precisa ir em frente, não, isso é um abuso. Até onde o direito permite que a mulher, Lu, aquela que tem altruísmo, aquela que tem empatia, pode interferir nesse caso? Então, eu já tive alguns casos assim, né, que a pessoa ela deu início, né, às tratativas, tudo, e ela parou no meio do caminho. 2 casos interessantes foram por conta de problemas de saúde mesmo, né? Porque o divórcio seria litigioso, né? Elas vinham de um relacionamento de agressão, né? Uma de agressão
psicológica e verbal, e a outra de uma agressão física mesmo, né? Onde as crianças, inclusive, presenciavam tudo. E iniciamos as tratativas, tudo, conversei, porque quando você chega nesse estágio, né, do abuso, da violência física, da violência psicológica, é muito complicado, porque a pessoa já está muito machucada, né? E para restabelecer uma confiança dentro daquele relacionamento é difícil. Está aqui a Andresa para poder afirmar isso, né? Então, quando ela chega e toma essa decisão, vou me separar, quero me divorciar, essa decisão ela já tomou lá atrás. Ela só não formalizou, talvez não externalizou isso, mas essa decisão já está tomada lá atrás. É diferente quando vem procurar a gente aqui no escritório, pessoal que fala assim, não está dando certo, não dá mais, mas porque não dá, os nossos objetivos são diferentes. Então, nesses casos, a gente conversa, tenta entender o que é, porque às vezes é um descontentamento, porque o casamento ele é difícil, né? Eu sou casada, né? Na verdade, eu não sou casada, eu vivo em união estável com meu companheiro, a Andresa já foi casada, é divorciada, você é casada. A gente sabe como que é difícil um relacionamento a dois. Somos pessoas diferentes. Não tem como falar, meu casamento é mil maravilhas, é um mar de rosas. Não existe. Se existisse, seria chato. Muito. Errada? Graças a Deus não Graças a Deus que não existe. Ou é uma página do Instagram, né? Porque também tem isso também, né? A gente vê muito essa coisa do Instagram. Olha que lindo, florzinha, amorzinho, benzinho, tal, não sei o quê. Dia! Mas aquilo é perfumaria. Família perfeita. Mas a gente sabe que muitas vezes é perfumaria. Quantos artistas mesmo, gente? Quantas vezes a gente não vê aquele casal lindo dos sonhos, o casal 20, né? Casal 20, de repente sai uma notícia, resolvemos nos separar porque incompatibilidades irreconciliáveis. Ok, mas estava tão lindo, era um conto de fadas, né? No outro dia acordou. Então a gente sabe que o casamento ele não é um mar de rosas. Via de regra, quando ele vem acompanhado desses históricos de agressão física, agressão verbal, agressão psicológica, essa pessoa que está dentro dessa relação, que é vítima nesse caso, porque para isso acontecer existe um agressor, ela está totalmente fragilizada, ela está fragmentada, ela está destroçada, né? E alguns casos específicos, onde a mulher ela chega na metade do caminho e ela percebe que talvez dentro daquele relacionamento, mesmo com o abuso que ela vivia, ela foi mais mãe do que esposa. E quando ela sente que esse parceiro, esse companheiro, esse esposo está passando por uma situação, que é o caso que eu estava narrando para vocês, de saúde, que precisa de atenção, ela dá um passo atrás. E aí você me perguntou, como é que fica, né, a posição do profissional nesses casos? Aí entra aquilo que eu falei lá no começo da nossa conversa, respeito. A gente tem que respeitar, né? Porque é uma decisão dela, né? Ela sofreu o abuso, ela sofreu a violência, e dentro dessa situação onde ela olha para o companheiro dela e ela fala, olha, agora ele está precisando de mim e eu preciso ajudá-lo em respeito aos meus filhos, inclusive, não tem como eu, na qualidade de profissional e principalmente da área de família, chegar e falar, não, você já iniciou, você vai seguir, você não pode desistir agora no meio do caminho. Seria um desrespeito àquilo que ela tem como objetivo, e não só como objetivo, mas como um comprometimento, é a própria compaixão dela com o outro, né? Então, a gente tem que respeitar quando o cliente ele traz essa situação e ele deseja, nessa fase do caminho, travar o andamento para cuidar dessa pessoa que precisa, mesmo que tenha sido o próprio agressor dela, né? Agora, há casos também que a pessoa simplesmente vem, não sei, eu quero pensar. Aí a gente faz uma avaliação antes. Tem certeza que é isso que você quer? Você já parou para pensar, né? E às vezes a pessoa vem, não sei, acho que a gente não está mais dando certo,
eu vou me separar, acho melhor, cada um. Mas é um muito acho, né? É muito baseado no achismo. Tem uma questão momentânea também daquela coisa de, preciso me sentir livre, porque eu estou preso dentro desse relacionamento. Mas e quando você sentir essa ausência, como é que você vai lidar com isso? Então, às vezes, tem clientes que nos procuram que é bom a gente fazer também ele pensar para não tomar uma decisão que depois, puxa, agora não dá para voltar mais atrás, né? Essa coisa da entrevista com o cliente ela é muito importante, porque a gente precisa sentir efetivamente o que de fato move a ele a tomar aquela decisão que é tão importante e vai romper tantos laços, porque não é só o laço com o companheiro, com o esposo, não é só esse laço que você rompe. Você rompe vários outros laços no entorno, os laços sociais, que são muito importantes, os laços familiares, mas eu sou casada só com ele, eu não sou casada com a família dele. Sim, mas querendo ou não, você rompe esses laços. Você pode não romper de uma forma drástica, nunca mais vou falar, não quero mais ver, mas você rompe essa convivência, né? E aí, como é que fica isso? Porque às vezes a pessoa ela vem na euforia e ela não para pensar em tudo que está dentro desse contexto da relação. Não é só sair do grupo da família. Exatamente. Exato. Né? E também tem casos que a pessoa vai, se divorcia e depois ela volta, doutora, já aconteceu. Se eu quiser voltar, como é que é? Eu falo, o divórcio saiu tem 2 meses. Se eu quiser voltar, como é que eu faço? Case-se de novo, né? Como diz a música, acho que é a Ana Carolina que canta, case-se comigo numa mesa de mulher. É mais ou menos assim, casa. Fazer o quê? Mas tem que pensar. É o livre-arbítrio. Exatamente, né? Porque nesse lapso temporal... Respeito, né? Exato. Quanta coisa aconteceu nesse lapso temporal? Que você se divorciou e agora você voltou e quer casar. Quanta coisa aconteceu. Será que você consegue lidar com todos esses acontecimentos? Será que lá na frente, quando você descobrir tudo isso, ou que você entender tudo isso, você não vai pensar, caramba, deveria ter voltado ou não? Por isso que é importante, quando você toma uma decisão, que ela seja uma decisão muito bem pensada, muito bem alimentada, né? Porque você não vai impactar só o seu relacionamento, você vai impactar vários outros relacionamentos ao seu redor. Por isso que o embasamento de um profissional, de um psicanalista, pode orientar para que isso não seja sofrido, não é, Andresa? E você está falando uma coisa, eu vejo isso no consultório, dos 2 lados, ou a pessoa que chega querendo a separação, ou aquela que chega não querendo. Então, por vezes, ela não está suportada na sua própria dor. Ela não sabe o que ela quer. Ela quer sair, independente de agressão física, verbal, emocional, independente. Mas ela está tão doída naquela dor que ela não sabe nem o que ela quer. Então, a gente passa um tempo, você estava falando, eu estava pensando numa paciente que eu tenho, ela chegou para mim com a seguinte queixa: eu já decidi me separar, eu preciso que você me ajude. Nós ficamos 1 ano e meio. Ela já estava decidida. 1 ano e meio. Ela queria que você ajudasse, ela queria buscar o marido? Exatamente, e ela queria que eu ajudasse a se preparar para esse momento. Por conta de tudo isso que a Lu acabou de falar, porque não é só simplesmente como você falou, vou sair do grupo da família. Pois bem, essa história é muito interessante. 1 ano e meio depois, olha o tempo de alguém que já estava decidida. E eu, em todas as sessões, a questionava. Tem certeza? A gente tem ferramentas, claro, né, para fazer isso. E eu colocava ela em choque com ela mesma para saber se ela tinha certeza daquilo. 1 ano e meio. Pois bem, ela pediu divórcio. 2 meses depois eles voltaram. E eles estão juntos há 6 meses. Divorciados, e agora nessa daí, a gente pode casar ou não pode? Eu até brinquei, falei, contratem um advogado, eu não sei, e parece brincadeira, mas é real, e a história poderia ser trágica, mas ela é linda, porque ambos se transformaram por conta daquele rompimento.
Então, para eles foi tão forte, inclusive para ela, né, de romper com algo que ela tinha há tantos anos, acho que mais de 30 anos, que eles entenderam aquilo como a perda real dos dois, sabe? Porque o certo, né, não gosto muito dessa palavra, mas um relacionamento seria eu, outro e os dois juntos, né? A hora que eles romperam os dois juntos, eles entenderam quem eles são. E eles voltaram. E eles estão vivendo uma lua de mel. Os filhos falam isso, que é interessante ver os dois namorados. Olha só, história de amor, né? Eu nunca tenho. É bem interessante isso, né, que você está falando, porque o que eu percebo? Quando a pessoa ela realmente quer ela já está decidida há anos, ela está dentro do relacionamento, ela está vivendo ali, mas a decisão ela já tomou há muito Ela já tempo. foi embora. Ela só está esperando o momento certo para ela comunicar que vai fazer e procurar um profissional para orientar. Agora, quando ela vem, procura e fala, acho que não dá, o acho acabou ali. Porque o acho é a dúvida. Agora, quando a pessoa fala, doutor, ó, o negócio é o seguinte, eu quero me divorciar, é isso, como é que eu faço? E esse já decidiu. É muito diferente. O acho tem que mandar para a Andresa. Porque aí a Andresa vai, né, conversar, vai entender. Por quê? Porque ele ou ela, eles não estão ainda... Não elaborou. Tem alguma coisa que ainda não está, entende? Não tá decidido, ainda não tem certeza se é isso realmente que ela quer, ainda não parou para pensar qual a consequência que isso vai gerar, né? Às vezes não pensou no filho, está pensando na emoção, está muito ligada à emoção somente, né? Não a decisão fria, mas a emoção somente. Porque, lógico, todo divórcio é difícil, óbvio que é. Mas existem casos de pessoas que chegam nessa situação e elas não estão preparadas para o processo de divórcio. Mesmo os divórcios consensuais. Mesmo querendo, né? Os dois querendo. Às vezes mesmo querendo, por quê? Porque às vezes é uma decisão muito prematura. Por isso que tem a volta. Porque foi prematuro. É a mesma coisa terminar relacionamento. Você está namorando com uma pessoa, né? Aí você tá namorando, não tem vínculo conjugal, né? Não precisa de papel. Então tá bom, namorar. Quer saber? Terminei. Oba, terminei, cada um vai para um lado, um vai pra balada, outro vai pra festa, enfim. Aí um belo dia assim, encontra tal, não sei o quê, bateu saudade, então vamos voltar. É mais fácil, né? Mas o casamento em si, ou uma união estável, é diferente. É uma coisa que tem que ser mais pensada, né? O consensual, ambos já decidiram ali dentro. Ambos já não tem mais o relacionamento. Já não existe mais um relacionamento marital. O que existe é um relacionamento de amigos, fraterno. Um relacionamento fraternal. E aí, como é que fica? Porque eu quero ser livre. Eu quero viver, eu quero fazer as minhas coisas. Como é que eu faço isso? Se eu estou ainda vinculado dentro dessa relação. Porque aí existe a moral, que ela vai limitar ali aquela relação. Ela vai mostrar, aqui você não passa, aqui você não passa. Você quer ultrapassar para esse lado da cerquinha, mas você ainda está presa aqui desse lado. Você não pode ultrapassar a cerquinha. Né? E o outro lado da cerquinha é muito mais legal, né? Aí cai onde? No Andressa. Aí você pega uma pessoa dessa. Aí vai para o consultório da doutora Mércia primeiro, para fazer, né? Eu vou me arrumar. Aí chega essa vai na pessoa para curar as feridas. Aí vem para cá. Exato, e a gente arremata. Eu não quero, eu tô, mas não tô. E não quero ficar na cerquinha. Eu falo, então, presta atenção, a gente vive no Brasil, monogamia, entendeu? A gente não pode, amiguinho. Aí o amiguinho faz o quê? Rompe a cerquinha. Aí aquilo que já tava ruim, piora. Porque se você olha para fora, você não tá olhando para dentro. E aí a gente brinca, né? De leva na harmonização, leva no advogado, fica aqui, você quer o que da vida? Por isso que a gente é Jojo Todinho, de falar, você falou muito uma palavra que é muito bem colocada, é o respeito. Claro que eu também respeito o paciente em todas as suas formas. Só que pela psicanálise eu consigo dar uma empurrada. E aí, amigão, você vai fazer o quê? Você quer fazer o quê da vida?
Você quer separar? Você quer trair? Você quer ficar? O que você quer? Eu não sei, então vamos decidir. Vamos decidir, né? Porque, só um pouquinho de psicanálise. A gente não é desejo nem de nós mesmos. Eu sempre falo isso para paciente. Você não foi desejo nem de você. Você é desejo, você é fruto de um desejo da sua mãe. E se você foi, ainda você tá feliz, porque tem gente que não é. Aí você tem 2 traumas num só. Então, assim, por que isso você estava falando? Isso é do ser humano. A gente deseja, deseja, deseja. Eu desejo um copo d'água, estou com sede. A hora que mata a minha sede, meu desejo cessa. Eu terei outro. Isso é até a gente morrer. O desejo, ele é feito para matar. A hora que a gente mata um desejo, a gente vai para outro. Não tem aquelas pessoas que falam assim, eu tô sempre em busca de alguma coisa, sempre me falta algo. Porque você está realizando todos os seus desejos e você inventou, porque a falta é pura invenção, ela não existe. Sempre me falta algo. Se você for para a religião, falam que te falta Deus, né? Se você, não tem marido, te falta marido. Não tem filho, te falta filho. Não é nada disso. Ninguém tem falta de nada. Somos seres únicos e completos. Mas a gente está sempre em busca de matar um desejo. Por isso essa sangria desatada que a gente fala. De pessoas que chegam para você e não sabem o que querem. Eu acho. Como que você acha? Você não acha nada, você tem que ter certeza. Se você não acha, volta para sua casa e vai procurar. Porque não tem como você chegar num escritório de advocacia, diante de um advogado e falar, então, doutora, eu acho que eu quero me separar. Cara, ou então chegar no próprio consultório da doutora e falar assim, eu acho que eu quero fazer um tratamento. Você não tem que achar nada, filho, você tem que ter certeza. Não, mas hoje o que eu posso falar para vocês é o que eu mais vejo no consultório, é o paciente já trazer o tratamento do Google. É verdade, os meus também trazem. Sério? Eles já vêm diagnosticados. Ainda não chegou no direito? Não, já chegou caso aqui, assim, doutora, eu estou fazendo meu divórcio, mas eu só preciso que você assine. Tá? Eu já fiz. Eu já só falta protocolar. Por favor, eu respondo por isso. Né? Eu tenho um compromisso com a minha profissão, eu respondo isso civilmente. Não. Ou eu faço do começo ao fim, ou eu não faço. Mas desculpa, não posso assinar qualquer coisa. Não é nem bacharel em direito. Não, às vezes a pessoa, sei lá, inteligência artificial. Meu olhou lá, Deus. divórcio. Andresa. E não funciona assim. Principalmente Principalmente na área de família, não funciona assim. Gente, todas as áreas. A gente não é escritório massificado, não trabalhamos com massa. Nosso escritório, principalmente a área de família, é uma área que tem muito detalhe, que tem muitas questões. Não dá para você simplesmente pegar uma receita de bolo e colocar e mandar. Não existe isso. Sabe o que eu ouvi hoje? Muito interessante. Isso eu nunca tinha ouvido. Mas as pessoas, elas se superam a cada dia, né? Eu acho muito interessante. Depois que toma uma patada minha, reclama. Você cobra, mas a gente só vai conversar. Viu isso? Escreveu. Depois do seu mestrado. Não, aí eu fui obrigada. Eu não gosto de fazer isso, mas eu fui obrigada. Falei, gata, é o seguinte, eu cobro. E eu vou te dizer agora. Você tem tempo? Eu vou te dizer o porquê que eu cobro. Eu não converso com você, porque o que importa para mim é quem você seja. Se você virar minha paciente, eu não vou conversar com você. Eu vou te tratar. Entende? E aí expliquei para ela o que é uma associação livre, que nada mais é do que a fala, tem todo o embasamento dentro da psicanálise. Então, as pessoas, elas chegam ao ponto de menosprezar o seu trabalho. Você cobra para a gente conversar? Eu não converso com o paciente, eu converso com os meus amigos. Com o paciente, eu não converso. Não converso, não tem minha opinião, não tem julgamento, não é a Andresa, pessoa física ali. Ali é a psicanalista. O que eu acho do meu paciente é o que eu acho, fora do setting terapêutico, se é que eu vou achar alguma coisa, porque eu não tenho que achar nada. Dentro do setting terapêutico, não é uma conversa, é o que você falou, chegue e assina. Que chegue e assina? E o tanto que você estudou, que você ainda estuda, que você se dedica, Exato. Não é? O tanto que a gente faz, você falou do mestrado, quem fez, quem faz, não é fácil, não. Não. Não é fácil, não é barato, foram 2 anos.
É muita coisa para... Não vai cobrar porque a gente conversa? Não, a gente não conversa. É que tem uma situação aí que as pessoas não prestam atenção, que é o nosso tempo. Ah, sim. O tempo da gente é muito precioso. Eu não estou falando do meu tempo, do seu tempo, do seu. Estou falando do tempo de todos nós. O tempo é um dos bens mais preciosos que não volta. Não. Cada segundo que eu estou aqui, que eu olho para lá, eu olho para você e para qualquer outra pessoa, é um segundo da minha vida que eu estou doando. E se eu estou doando esse tempo, ele não vai voltar mais. E as pessoas, elas não têm a consciência em valorizar o trabalho, o estudo que você se dedicou, porque uma faculdade hoje é muito caro, a gente sabe que é, né? Óbvio. Ah, mas e a faculdade pública? Gente, pelo amor de Deus, não vamos entrar nesse mérito. Mas a pessoa que está numa faculdade pública, que conseguiu cursar uma faculdade pública, ela teve uma doação de tempo muito grande, com estudo, com livros e etc. E tantas outras coisas que a gente nem vai colocar na conta, porque se a gente colocar na conta, essa conta ela é gigantesca, né? Então as pessoas, elas não têm a consciência de que para você dar uma orientação, né? Para você dar uma olhadinha, fazer uma avaliação, tudo isso depende de tempo, depende de estudo que você fez isso. Não é um simples... Vê como é que resolve isso. Não é assim. Você tem que parar, estudar e pegar aquele caso concreto e adaptar aonde ele se enquadra aqui na legislação. Eu tenho que estudar esse paciente para entender qual que é realmente a dor dele. Eu tenho que sentar com ele e olhar para ver qual que é a situação dele mesmo. Então, as pessoas, infelizmente, elas têm essa consciência, né, de que é só, ela vai responder rapidinho, não vai nem tomar o tempo dela. Mas olha que curioso. Vamos pensar no cardiologista. Você vai no cardiologista, né? Você paga a consulta, não paga? Paga. Por que a psicanalista não pode ser paga a primeira consulta? Por que o advogado, eu não quero pagar a consulta? Mas por que para o cardiologista eu pago a consulta? Ele só vai conversar com você, te orientar e solicitar uns exames, não é? Aí você vai retornar para ele dar o diagnóstico desses exames. Mas por que a consulta dele é paga? Qual que é a diferença? Exatamente, qual que é a diferença? Então, eu acho que as pessoas, elas esquecem que tudo é tempo. E tempo, hoje, principalmente nos dias de hoje, que a gente já abre o olho com a notícia aqui na nossa cara, porque hoje a gente tem o celular. Antigamente esperava o jornal, Folha de São Paulo, Estado, enfim, jogar o jornal impresso lá na sua porta, 5 horas da manhã, para você pegar e para ler. Hoje em dia não tem mais isso. Você acorda a qualquer momento do seu dia. Vou no banheiro, acordei de madrugada, cadê o celular? Você está vendo a notícia ali na hora. Então, o tempo da gente hoje é muito escasso. E se ele é escasso, ele custa. E isso entra de novo na palavrinha-chave da nossa conversa aqui. É respeito com o profissional, com quem você está contratando, com quem você está conversando, com quem você está lidando. Tem que respeitar. Tem que entender que aquele profissional, ele não está ali, ele está na base dele, no consultório dele, no escritório dele. Tem água, tem luz, tem café, tudo isso tem custo para ele. Então, não é simples, é rápido, não é assim. Você tem que respeitar aquele profissional, porque ele depende daquilo para sobreviver também. Né? Então, eu acho engraçado, né? quando tem isso, porque aqui também tem bastante. E aí, eu sinto muito, mas eu não sou a defensoria pública. Para isso, existe a defensoria pública. Se quiser, tá aqui o endereço, eu passo. Fica à vontade. Mas é muito mais fácil não depender da defensoria pública, né? Porque a defensoria pública é como o SUS. Você vai ter que pegar uma fila enorme. Às vezes, você não consegue a bendita da senha. Tem que voltar no outro dia. A tramitação é muito mais demorada. E a minha urgência é para agora. A dor é para agora. A dor é para agora, mas são pessoas, eu sempre falo isso, que já não se valorizam. Porque assim como tem a defensoria pública, também tem o CAPS, que atende de graça. Vai lá, entende? Não é só, claro, a gente não está falando de uma base aí, mas não é só eu não tenho dinheiro para pagar a sua consulta.
eu não priorizo. Eu não priorizo ou eu não valorizo o seu trabalho, porque ouvir essas aberrações, porque eu também ouço muito, não é só no sentido, falei, olha, pra que você quer? Por que ela precisa receber? Nossa, ela é casada, ela viaja. Você quer pra quê? Pra você viajar? Tem dinheiro, é um hobby. E ouvir de mulheres, é isso que a gente tem, que a gente precisa trazer não falar para a mulher você é melhor ou você é pior, trazer as mulheres do nosso lado, vamos juntas, né? Vamos juntas. Mas outro dia eu estava vendo uma afirmação que eu achei muito interessante, até de um empreendedorismo feminino em relação ao que nós ouvimos, crenças, né, desde criança. Porque quando as meninas as meninas estão crescendo, vem sempre alguém com um comentário assim, olha, tá muito parecida, olha, não se mostra tanto, olha a roupa dela. Nós não fomos, ou não sei se eu estou sendo muito generalista, mas as meninas já começam desde cedo a serem colocadas como antagonistas. Ser coadjuvante. Coadjuvantes, exatamente. Você não vai brilhar. Você não pode Tá brilhar. muito bonito, esse batom vermelho não pode, o cabelo tá muito loiro, você tá chamando muita atenção. Nossa, você é tão expansiva desse jeito. Então, as pessoas, no modo geral, vão podando, né? E se você não está firme daquilo que você realmente que você sabe, se você não está com a sua autoestima elevada, você acata isso. O que você falou é psicanálise pura, a gente cresce isso é chamado de trauma. A gente trata o que fizeram com a gente. Então, a gente precisa entender o que foi feito com a gente, não tem certo, não tem errado aqui, para a gente saber como que a gente se coloca hoje. Não é o fato de eu estar com uma blusa decotada que denigre a minha imagem, entende? Então, isso é muito importante, o que a gente está falando. Isso a gente vê dentro, sim, de um setting terapêutico todo dia, toda hora. Eu acredito que quando essa menina, né, cresce ouvindo que ela não pode, olha, se você brilhar demais, você pode ficar mal falada, ficar mal casada. Olha, ela se separou porque ela aparecia demais, dançava nas redes ou usava uma roupa tal. Tem essas questões de ela causou o divórcio, ela é a culpada? Tem muito, né? Porque, na verdade, o que acontece? Né? Principalmente as mulheres que vêm desse relacionamento abusivo, né? Ou tem uma família que está dentro desse contexto da abusividade, né? Então ela já chega tão ferida, ela já escutou tanta coisa que ela mesmo fica com medo de, se eu entrar com ação de divórcio, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Né? Como é que eu vou ser vista pela sociedade? Ainda tem, não tanto quanto antigamente, que antigamente era pior, né? Tá aí os nossos avós, enfim, que eles ficam casados, mantêm relacionamento, mantêm um casamento até hoje, mas ainda baseado nessa cultura, né, do mito. É conveniente, né, para todo mundo. Também tem isso, né? Mas infelizmente, ou melhor, felizmente, a gente tem aí hoje, com o avanço da tecnologia, com o avanço, né, da informação muito mais rápida, né? desconcentrada, ágil, né? E a gente tem muita informação hoje, né, que acaba tirando um pouco desse mito, né? Que a mulher, ela casou, ela tem que ficar só ali, mesmo se ela tem que ser... Não dá, gente. Ninguém casou ninguém nasce para viver infeliz.
A gente quer viver bem, a gente quer ter uma família estruturada, até porque a gente tem que pensar nos filhos desse relacionamento. O que eles estão vendo ali daquele relacionamento? E como que isso vai afetá-los? Porque afeta, né? Tanto que você vê que tem muita situação de filhos de pais separados que vêm de um relacionamento abusivo, que essas crianças elas chegam na adolescência completamente, né? Acho que pode até falar melhor sobre isso, mas elas chegam estornadas, com a mente destruída, né? Por quê? Por conta da abusividade que eles viveram ali, que eles viram aqui. E às vezes cresce, muitas vezes, um adulto abusivo ou totalmente passivo. Totalmente passivo. E é tão sério isso que eu ouço dos adolescentes. Andressa, fala com a minha mãe. Andressa, fala com meu pai. A gente fala, né? A gente sempre dá a devolutiva. Mas, por vezes, quem pede são eles mesmos. Andressa, fala com a minha mãe, ó, fala isso pro meu pai. Por quê? Porque eles se sentem não ouvidos. Então, eles me têm como uma pessoa, né, forte para falar, ó, se é ela que é a profissional que está falando, você vai ouvir. Olha que ponto que chega do pai e a mãe não ouvir esse adolescente e ele se Porque sentir... eles próprios não se escutam. Não se escutam. Dentro ali da relação, eles não se escutam. E eles não se escutam e eles não escutam o fruto deles, né? Porque eu falo que é um imbróglio ali, né? A gente faz terapia de casal, eu vejo muito isso. É bizarro, mas quando eu faço terapia de casal, eu coloco as minhas normas. Ó, é o seguinte, você não vai brigar com o amiguinho na minha frente. Eles olham pra mim e dizem assim, eu falo, não, aqui não tem briga. É incrível. Eu falo, gente, é o básico do básico. Você não quer brigar com seu companheiro ainda, companheiro aqui ou não companheiro mais, enfim. Eles olham pra mim como dizer, você tá de brincadeira que eu não vou brigar. Então, são coisas que eu falo, gente, eu pareço sua mãe no meio de duas crianças falando, ó, você fala depois que o amiguinho falar. E eles não se ouvem que é ok, mas eles não ouvem o fruto deles também. Aí não é mais ok. Eles têm responsabilidades que eles fingem não ter, tá? E eu já ouvi várias vezes, não, eu mandei meu filho para você porque eu não dou conta, pelo menos eu te pago para resolver. Falo, que maravilha. É a terceirização, quando você pode né? pagar, você terceiriza. É a terceirização. Só que eu não sou mãe nem pai. Eu faço, sou paga, atuo como psicanalista. Só que eu não sou mãe nem pai. A parte afetiva, isso não tem numa prateleira ainda, né? Não tem. E eu falo, minha filha é filha de pais separados. Eu me separei do pai dela, ela tinha 6 anos. Então, não sou a melhor pessoa do mundo, não. Longe disso, pelo amor de Deus, cheia de defeito. Mas uma coisa que eu salvaguardei foi a saúde mental dela. Diante de tudo aquilo que dava. Eu podia querer matar o pai dela, mas ali pra ela não. Entende? E hoje em dia é um mix de muitas coisas. Eu vejo as crianças como moeda de troca. Total. Se você não me pagar pensão, não deixa você ver a criança. É o que mais tem. Assim, tem casos assim que são bizarros mesmo. E assim, de pai que tem a guarda da criança, né? Eu tenho um caso específico de um pai que ele tem a guarda da criança desde quando ele se divorciou. A mãe deu para ele, falou, não, ele fica com você. Uhum. Até aí, ok. Né? Só que no momento que esse pai começou a cobrar a pensão dela, porque veja, a criança ficava com o pai, então quem paga a pensão é a outra parte. A vida mudou. E essa mãe, ela fez um inferno na vida, ela chegou a prejudicar a criança, porque na minha visão, ela prejudicou totalmente a criança. A criança estudava em um colégio particular em um município daqui de São Paulo. Ela foi nesse colégio. Ela nunca tinha ido no colégio, mas sabia onde era tudo. E por infelicidade, ela foi numa época de Dia das Mães. E como o menino chamou ela para ir na apresentação de Dia das Mães da escola e ela não foi, então as fotos foram tiradas com quem? Com a madrasta. Porque a mãe não foi. E na hora que chamou o nome dele, a mãe não estava, ele chamou a madrasta para tirar as fotos. E para infelicidade,
Quando essa mãe foi cobrada, né, olha, você precisa pagar a pensão, porque, né, ele está fazendo algumas atividades, está ficando pesado, tal, não sei o quê. Ela resolveu tomar o menino, né? A E quando ela moeda de não troca. devolve o menino para esse pai, ela cria uma história de violência na criança, né? Tenta sustentar essa história, não devolve essa criança, vai na escola onde a criança estudava, que é um outro município, e quando ela chega lá, ela exige a documentação da criança para tirar a criança da escola particular, tá? Uma das melhores escolas que a criança estudava. E aí, nesse momento de espera, ela vê o mural com as fotos da apresentação do Dia das Mães. Ela tem um ataque de fúria e rasga todo o mural, não só com as fotos do filho com a madraça, mas de todas as outras crianças. Ela Desequilíbrio rasga total. todo o mural, totalmente descontrolada a ponto da escolinha ter que tomar providências para tirar ela dali. Bom, resumindo, ela tira a criança dessa escola, ela leva a criança para uma escola pública, né? E ela vive até então, né, até a gente obter essa criança de volta, porque teve que resgatar essa criança através de uma ação de busca e apreensão de menor, ela criava situações de troca, né? Ela usava a criança como moeda de troca junto ao pai. Então, esse comportamento, ele é muito frequente. Isso é o que mais acontece. Porque a mãe está enciumada porque o pai casou de novo, porque a mãe não quer o que o pai está namorando, porque a mãe quer voltar com o pai e ela cria essas situações. São inúmeras situações, isso é muito corriqueiro dentro de uma ação de guarda, dentro de uma ação de alimentos, principalmente. Então, e é triste, porque a pessoa que está ali envolvida dentro da situação, que é a bola da vez, é uma criança, que ela nem entende o que está acontecendo, mas ela sente tudo isso. Né? Então, ela sente que ela está sendo meio que disputada. Muitas vezes essa criança começa a perceber, então eu estou valendo muito aqui, né? Então eu vou começar a fazer o valor da pensão, sabia? Exatamente. Eles perguntam para mim. Perguntam o valor da pensão e não somente isso, como usa isso também como com o objetivo de sequestrar emocionalmente os pais. Exato. Então chega no pai, eu quero isso, porque minha mãe não me dá, porque eles acabam jogando, chega e vai jogando com um com o outro. Só que aí essa criança, ela vai desenvolver o quê? A manipulação. Quer e aí ver? para lá na Andresa. Ela me dá insumos trabalhar. É isso. É sobre isso. Há traços, Andresa, quando o paciente chega no seu consultório, um homem adulto, uma mulher adulta, mas ele não te conta da infância dele, ele está resolvendo ali outra questão. Eu estou me divorciando, eu estou com problema nos negócios, ele chega com essa queixa. Mas há traços que você consegue identificar que ele sofreu uma infância assim? Sim. Ele não precisa nem me contar. Quando o paciente chega, né, principalmente por ele ouvir psicanálise, ele sempre pergunta qual é a diferença, né, entre psicologia e psicanálise, que eu falo, por exemplo, isso que você acabou de falar, vamos cuidar da infância. Você fala, não quero falar da minha mãe. Eu falo, tá bom, não falo. Então não tem uma obrigatoriedade. Mas sim, a gente é fruto do que fizeram com a gente, né, meio ambiente, mãe principalmente, como eu falei há pouco, se você foi o desejo da sua mãe, você ainda tá ok. Se você não foi, você já começa negativo. Então, não necessariamente a gente deixa o paciente falar. E isso é a melhor parte. Porque ele chega munido de, né? Tô lá, não vou falar nada, a Andresa vai... É a mesma coisa, quando me encontram fora do consultório e eu falo assim, meu nome é Andresa, sou psicanalista. Até o Andresa, a pessoa ok. Eu falei, sou psicanalista, eu percebo um afastamento, assim, sabe? Ela vai A pessoa já olha pra mim com olhos diferentes, ela já vai se afastando. Eu não posso falar nada porque ela acha que eu vou analisar. E eu não faço isso. Muitas vezes não. Algumas sim. Eu brinco que eu só observo. Então o paciente chega e o que eu quero? Eu quero cavucar, né? Eu quero tirar. Então ele vai falando e eu vou com as nossas técnicas, né? Entendendo
O que fizeram com ele, dá pra gente saber, sim. E depois ele fala, o paciente sempre fala. Mesmo sem querer, ele fala. A gente tem como provocar. Eu não vou perguntar. E aí, me conta, me fala sobre a sua mãe. Porque você trava, né? Então, a gente Porque não você viu algum pergunta. problema? Nossa, o que tem minha mãe? Eu ouço assim, por exemplo, ai, mas a minha mãe já morreu. Eu falo, tá bom, já entendi. E a gente não faz Você isso. tá vendo ela aqui na sala? Bem Me isso. fala agora. Né? A minha mãe já morreu. Eu falo, calma, tá tudo bem, tá? Fica calmo, toma uma água, fica tranquilo. Então, a gente não, por vezes, não é tão incisivo assim. Mas dá pra perceber, sim. Já são alguns anos de experiência, né? Já dá. O paciente quer me dizer uma coisa, eu falo, tá bom, me engana, vai. A harmonização tá boa. Tá bom, não tem expressão facial. Ele acha que eu não vou perceber, mas eu vou. Sinto muito, caro paciente. Não dá pra fugir, né? Não dá. Meninas, isso é fato, né? Eu sou grande admiradora de mulheres líderes como vocês. Como né? nós, Exatamente. como nós. Isso é verdade. Ainda. E como mulheres assim fortes que eu admiro, a Rainha Elizabeth, Margaret Thatcher, Angela Ela é chique, né? Nossa, Você viu? E a amiga. gente tá pensando aqui no Brasil. A gente tava aqui, olha, a gente tava aqui no bar. A gente tá lá na Betinha. Ela já tá lá. Ela foi lá pra Betinha. aqui no Brasil é doutora Lu, doutora Andresa. Ai, doutora Mércia, né? Aí sim! Agora eu fui vontade dessa amizade. Viu que preciso progredir nas sessões. Tem mulheres fortes, mulheres muito fortes e que desenvolveram ali, principalmente, humildade, altruísmo e prudência, né? O objetivo desse podcast é que cada uma das mulheres que estejam assistindo, não só as mulheres, mas os homens, que entendam o valor das mulheres da sua vida. Eu achei tão bonitinho no Dia da Mulher, por isso que eu pensei, falei, a gente precisa trazer isso mais para perto. Eu tava passando, um rapazinho cortando lá o jardim, fazendo o jardinzinho do prédio, ele falou assim, Feliz Dia das Mulheres. Eu achei muito bonitinho. Mas o Dia das Mulheres, ele seria mais especial se a gente não precisasse ter um dia. Exatamente. Se a gente não precisasse, se aquele mocinho que estava cortando lá o jardim, todo bonitinho, não precisasse que eu passasse na rua e me desse um feliz dia. Mas que, não ele, mas que qualquer outro pudesse nos respeitar quando colocar um biquíni numa rede social, quando você pega um metrô para ir até o centro fazer uma audiência, porque se eu andar de salto naquela calçada, vão ver, vai ser mais fácil de eu ser abordada. Deixa eu prender meu cabelo porque eu vou sair à noite, para ninguém perceber. E isso eu acredito que será o verdadeiro Dia das Mulheres quando a gente não precisar se preocupar com isso. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente. Eu particularmente, eu acho que Dia da Mulher é todo dia, né? Porque todo dia a gente está na luta, a gente está na batalha, a gente passa por tanto perrengue, né? Nas nossas situações cotidianas, e a gente está sempre se desafiando e rompendo essas barreiras e superando esses obstáculos. Então, nós somos, sim, merecedoras de um dia todos os dias, né? Essa é a minha visão. Mas, enfim, existe uma data que é para lembrar da importância da mulher no nosso mundo, na nossa sociedade, né, no nosso ambiente de trabalho, e lembrar que a mulher não é só aquela mulher, né, a cuidadora, do lar, né, aquela que zela pela sua família, mas ela também é competente, capacitada o suficiente para liderar cargos, para liderar pessoas. E é isso que eu acho que a gente tem que trazer e deixar cada vez mais firme, mais batido, para que a gente possa trazer essa importância desse dia para todos os dias, né? Essa é a minha visão. Eu assim, vou fazer um do Dia das contraponto Mulheres. aqui que estamos Vixe, Maria, agora vai. Então tá bom. Então vamos lá. Nem com um dia e nem com todos os dias.
com o que a gente quiser. Porque a gente, de fato, pode ser o que a gente quiser. Aquilo que a gente determinar. Se você decidiu, não é... Tem gente por aqui que é minha paciente e ouve sempre. Não é aquela coisa de vou agradecer ao sol, né? Ele vai brilhar. Mas é aquela coisa real de eu posso ser o que eu quiser. Porque eu vou fazer por onde. E é esse o caminho, seja com um dia, sejam todos os dias, seja sempre o outro olhando para a gente e nos vendo para além da nossa imagem. A gente não é só um rostinho bonito, a gente é competente, tantas as outras coisas que falamos aqui. Então, acho que fica um agradecimento para nós que inventamos isso, né, que quisemos estar aqui pela nossa amizade, pelo nosso profissionalismo, por sermos mulheres. Por nos admirarmos. Por Sim. nos admirarmos. Né? Com certeza. Somos, sim, competentes, cada uma em sua área. Eu tenho um baita orgulho, não pode falar palavrão, né? Mas é isso que você entendeu. Um mega orgulho do que a gente é. A gente estuda pra caramba, a gente se dedica demais. E como eu já ouvi uma vez, nossa, além de bonita, você é inteligente? É, cara. Você acredita? Essa é boa. Pois é. Além de bonitas, somos inteligentes. É Graças isso. a Deus. Que delícia foi esse bate-papo, mas o tempo nos chama, o trabalho. Que bom, né, meninas? Quero finalizar deixando o meu agradecimento à doutora Andresa, que em seguida vai passar as redes sociais. A doutora Luciane, muito obrigada pelo primeiro de muitos que virão. Não só para mostrar os nossos conteúdos, o nosso profissionalismo, mas também para encorajar outras mulheres, maridos, amigos, irmãos, a não só conhecer o nosso conteúdo, o nosso trabalho, mas conhecer o nosso grupo de network muito bem estruturado. Agradecer a Infobyte, ao Dan, a Gabi, a Tainá, por esse cenário lindo que estamos inaugurando. Obrigada por todo o carinho, todo o acolhimento. E vou pedir para que as minhas amigas e admiráveis e sinônimos do que é realmente uma sororidade, né? Palavra que precisa não só ser falada, mas também exercida, deixe aqui as palavrinhas finais. Bom, queria agradecer, né, esse primeiro podcast, como você falou. É sempre muito importante a gente dizer sobre o que a gente faz, o que a gente acha, né? Nos colocar como mulheres, como pessoas, como profissionais. Exatamente, protagonistas. Então, caso você queira me procurar, @Andresa com um S, _psicanalista. Esse é o Instagram. Teria o maior prazer em atender, porque eu não disse, mas eu vou dizer agora. Eu adoro uma fofoca. Mas eu não passo. É isso. Obrigada, amor. Bom, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nesse podcast que foi idealizado pela nossa querida Mércia, né, e uma profissional super competente, que está sempre presente, que tem o seu ambiente muito acolhedor com seus pacientes. Então, se vocês quiserem conhecer o consultório da doutora Mércia, vão lá, façam uma avaliação com ela. Eu tenho certeza, assim como eu sou muito bem tratada, porque eu sou paciente dela, todos serão. Então, eu faço aqui as minhas recomendações a essa grande mulher e profissional. E vou deixar aqui o meu contato, né? Meu Instagram é osadvogados.oficial. Lá tem bastante atualização sobre tudo que a gente faz aqui no nosso escritório, todas as áreas que a gente trabalha, e vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Agradecer aqui a presença da Andresa, que trouxe esses brilhantismos de apresentação, esses causos tão enriquecedores aqui. E agradecer a Infobyte com as meninas, Tainá, a Gabi,
que também puderam nos auxiliar aqui na elaboração de tudo isso, na realização desse podcast, que eu tenho certeza que já é um sucesso. Já. E virão outros convidados. Virão mais. E agradecer a Deus por toda essa oportunidade, primeiramente, né? Porque se Ele não nos permite estar aqui, não conseguimos, né? E dizer que eu estou muito feliz de ter participado. E esperamos próximos. Ai, o meu Instagram é doutora_Mércia_Prete. Tá? E tem o Ortopred, que é o da clínica, com todo da equipe lá, tá bom? Obrigada. Obrigada. Tchau.